Saudações, astronautas! Voltei para mais um vídeo que dessa vez não vai ser leitura de carta, mas vai ser um depoimento. Se eu conseguir, né? Aproveitando a vibe da sacerdotisa, que a sacerdotisa guarda as coisas com muita profundidade, tem muita dificuldade para falar. Hoje, por ser a data que seria comemorado o aniversário do meu pai, né? Ele estaria fazendo 47 anos hoje. Foi um dia bem intenso por eu ter ligado aleatoriamente o Spotify e ter ouvido Racionais MC e era um gatilho. Faz muitos anos que eu não escuto Racionais, porque as músicas do Racionais fizeram parte da minha adolescência e, de certa forma, elas me tocavam muito profundamente na energia, e vocês já vão entender por quê. Eu quero falar sobre uma música específica que é depoimento de um viciado, né? Tem muitas partes dessa música que, infelizmente, se conectam com a minha história de vida. E eu acabei ficando muito reflexiva após as últimas duas leituras de tarô que foram feitas hoje. E comecei a sentir um impulso muito forte de vir falar sobre essa parte da minha história, que é uma parte onde eu não tenho o hábito de falar. Eu busco uma forma de não me vitimizar. E eu quero tentar encontrar aqui, neste momento, uma forma de contar essa história, porque eu sei que é a realidade de muito brasileiro, é a realidade de muita gente, mas eu não sei como contar essa história a partir da visão que eu tenho hoje da vida e a visão que eu venho construindo com a espiritualidade ao longo dos últimos anos, sem que eu pareça uma vítima. Não que eu não seja uma vítima de alguma forma das circunstâncias, mas eu quero contar essa história sem que eu comovo as pessoas para que pensem que eu sou uma coitadinha. Tá? E é a música Depoimento de um Viciado. Essa história começa lá atrás, lá na minha infância, né? Meus pais se conheceram e estiveram juntos durante 11 anos. E eu nasci depois de 6 ou 7 anos que eles estavam juntos, por aí. Uma história bem complicada, uma história de muito abuso na relação dos dois. Desde pequena, eu sempre ouvi a minha mãe ser muito próxima de mim e da minha irmã mais velha e desabafar com a gente como se a gente fosse amigas íntimas dela, onde ela contava todos os detalhes sórdidos do que acontecia entre ela e o meu pai no relacionamento deles. Boa parte dos meus primeiros 5 anos de idade eu convivi muito pouco com meu pai, eu tenho muitas poucas memórias afetivas, muitas poucas mesmo, porque o meu pai, ele era presidiário, ele era usuário de drogas, e algumas das poucas lembranças que eu tenho com ele até os 5 anos de idade são aos domingos, visitando ele no presídio central, visitando ele nos presídios semiabertos aqui da região de Porto Alegre. Conheço, infelizmente, todos os presídios de Porto Alegre, Viamão e região, porque boa parte da minha vida, né? O meu pai, ele sempre esteve mantido nessas circunstâncias. Eu cresci longe dele, convivendo muito com a minha avó, né? A mãe dele, a irmã dele, que é a minha tia, e a minha mãe. Com 5 anos de idade, a minha mãe resolveu se divorciar, né? Ela já estava grávida do meu irmão mais novo, e ela resolveu fugir, voltar para a cidade dela no interior do estado, para perto da família, porque ela se sentia ameaçada. É claro que eu não entendia na época, né? Eu lembro dela sempre falar sobre a violência que ela sofria e tudo mais, mas eu acreditava que era um exagero da parte dela. Por quê? Porque a família do meu pai, tanto a mãe dele quanto a irmã, elas viviam num estado de negação. Era como se todo mundo soubesse o que ele era, o que ele fazia de errado, mas para a mãe ele era o filhinho querido
que a mãe fazia tudo, protegia. Para a irmã, ele era considerado um cidadão do qual ela tentou manter distância, de alguma forma. E, e para minha mãe, ele era o diabo encarnado. Então eu cresci muito convivendo muito pouco com meu pai e tendo muito a visão de cada uma, né? Uma dizia, para uma era o filhinho, para outra era o diabo encarnado, para outra era apenas o irmão, que evitava intimidade. E a minha mãe, né, ela passou por muita dificuldade, porque ela foi mãe solteira aos 17 anos, teve que assumir uma filha no início da adolescência, teve esse relacionamento conturbado, onde ela sofreu diversos tipos de abuso, os quais eu vim descobrir mais tarde, através da constelação familiar. E existem coisas da minha história que eu descobri através da constelação familiar e que eu consegui comprovar, né, através dos meus familiares que eram verdade. E são histórias bem chocantes, porque o meu pai, ele desencarnou quando eu tinha 16 anos, né? Eu tava vivendo um relacionamento amoroso e enquanto os meus amigos estavam preocupados com coisas de adolescente, as minhas preocupações quanto nessa fase era como tirar o meu pai do mundo das drogas. Eu lembro que eu passava dia e noite pensando em possibilidades, pesquisando o que eu poderia fazer para ajudar meu pai. Eu tomava aquilo como se fosse responsabilidade minha. Nessa época, o meu pai ele já estava viciado no crack. Foi um período bem difícil da minha vida. Um pouco antes de eu chegar nessa fase, existiu alguns processos pelo caminho que foram bem intensos. Um deles foi que, com 8 anos de idade, a minha mãe, já cansada de passar dificuldade e a gente vivia em situação de extrema escassez, ao ponto de morar no interior sem ter água encanada, sem ter água potável, sem ter banheiro, sem ter condições saudáveis de vida, morando numa casa muito simples e muitas vezes ela fazendo permuta, trocando trabalho por comida com os vizinhos, tentando ajudar de alguma forma, porque onde a gente morava era escasso o trabalho e pagavam muito pouco pela mão de obra. E eu lembro que, já cansada dessa vida, ali quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, minha mãe e 2 dos meus tios, eles resolveram se jogar no movimento MST, né? Foi na época que estava iniciando ali o processo das eleições, onde o Lula estava sendo eleito as primeiras vezes, e eu lembro que existia um vale, acho que era Vale Gás, que era coisa assim de R$ 30, logo passou a ser o tal do Bolsa Família, que era R$ 90, eu lembro que com R$ 90 a minha mãe sustentava 4 pessoas, né? E eu vejo a galera falar muito do PT, eu não sou a favor de político, eu vejo todo mundo tacar o pau em tudo, só que muita gente anda por moda, né? Principalmente agora nas últimas eleições, eu vi muito burguesinho com chapéu do MST na cabeça, com boné do MST na cabeça, como moda, conceito de moda. E não faz a menor ideia do que é estar lá no movimento MST, no que é morar numa barraca de lona. Literalmente é quase você ser um mendigo, né? Atrás de um pedaço de terra. Eu lembro que foi uma época onde eu me revoltei muito com a minha mãe. Eu me sentia extremamente magoada, porque quando a minha mãe se divorciou do meu pai e ela tinha as razões dela para isso, e ela me levou para longe da minha avó, eu sentia que tinha sido tirado de mim aquilo que eu mais amava. E naquele momento perturbado, a minha avó, numa tentativa de também me ajudar e me tirar daquela situação, porque imagina, né? Na visão dela, a minha mãe tinha levado a gente morar na rua. A gente tinha virado mendigo, né? Morar numa barraca de lona. Quem é que mora numa barraca de lona? Mendigo. Então, por mais que a gente tivesse uma casa humilde, a gente ainda tinha casa, mas a minha mãe agir no fato de tirar a gente de um teto e levar a morar sobre um barraco de lona no meio de muitos estranhos, e existia gente do país todo, existia, assim, homens, né, com todo tipo de caráter. Era um período conturbado e não vou negar que eu sentia muito medo. O que aconteceu foi que a minha avó,
né, numa tentativa de pegar minha guarda, ela acabou me trazendo para perto, trazendo morar com ela. Houve uma mudança de escola, tudo ali. Eu acho que eu estava na terceira série. E nessa mudança, num simples descuido, num desses momentos, o meu pai ele já conhecia a minha madrasta, ela era de Ilhéus, na Bahia. E a minha avó saiu de casa para ir buscar pão na padaria. Foi questão de tipo 10, 15 minutos, e nesse tempo o meu pai, que havia passado a noite, né, fazendo uso de substâncias, provavelmente tinha cheirado cocaína e tinha usado pedra e coisas assim dentro de casa, ele acabou abusando sexualmente de mim. Eu não lembrava. Eu bloqueei totalmente da minha mente durante muitos anos e eu comecei a atrair para minha vida, né, inclusive o meu primeiro namorado, pessoas extremamente mais velhas. Eu comecei a me relacionar com pessoas muito mais velhas do que eu, porque inconscientemente era como se eu buscasse um pai, né? E eu comecei a atrair relacionamentos para minha vida onde eu sofria extremo abuso. Eu acabei voltando a morar com a minha mãe. E a minha mãe, por ela ter sofrido muito abuso na vida também, ela foi abusada sexualmente quando era criança, assim como eu vim a descobrir depois, né, mais tarde, através da constelação familiar, que o meu pai, ele também foi abusado na infância, sexualmente. E o que ele repetiu comigo foi um comportamento sistêmico, né? Aquilo que a gente fala dentro da constelação familiar da reprodução de comportamentos. Quando você não tem domínio das tuas emoções, das tuas ações, você reproduz comportamentos inconscientes do sistema. E, como a gente fala em constelação familiar também, um sistema atrai o outro, né? Então, obviamente, duas pessoas abusadas se atraíram para ter um relacionamento, assim como eu passei boa parte da minha vida atraindo pessoas, amigos e relacionamentos afetivos onde essas pessoas também tinham sido abusadas de todas as formas possíveis, porque uma pessoa que é abusada, normalmente ela se torna um abusador, né? O caso da minha mãe foi que, por enfrentar muitos desafios sozinha, ser mãe solteira, trabalhar e ter que se virar nos 30 para pagar as contas e para sustentar 3 filhos na época, né? Depois virou 4. Ela acabou se tornando uma pessoa muito abusiva também. Abusiva no sentido de violência física, né? Ela era humilhada por pessoas que estavam superiores a ela, muitas vezes chefes, pessoas que exerciam algum tipo de autoridade, e era aquele tal do efeito dominó, onde ela vinha e descontava tudo aquilo que era reprimido na rua, dentro de casa, nos filhos. Então, eu acabei sofrendo, eu, né, principalmente, por ser muito parecida com o meu pai e por ela carregar muito ódio, muita raiva por todas as vezes que o meu pai machucou ela, e que eu só vinha descobrir depois também que eu fui uma tentativa de aborto, e que houve outros abortos pelo caminho, né? Eu deveria ter tido um irmão gêmeo, que foi um natimorto, ele acabou morrendo no processo, na tentativa de aborto, e eu acabei virando uma sobrevivente, e senti desde criança essa rejeição da minha mãe, sempre chorei, sempre falei abertamente para ela o quanto eu me sentia rejeitada, porque aquilo era como se vibrasse dentro de cada uma das minhas células, e a minha mãe sempre negando, negando e dizendo que eu tinha sido a única gravidez dela que tinha sido planejada, e eu sentia do fundo da minha alma que aquilo era mentira, né? Aquelas memórias intrauterinas afetando. E a gente foi desenvolvendo esse início de adolescência, essa relação muito complicada que mais tarde eu vim descobrir que já vinha de uma vida passada. Toda essa raiva, esse ódio que ela emanava na minha direção, por eu ser fisicamente muito parecida com o meu pai. Então era como se ela olhasse para mim e ela sentia, ela estremecia, e aquela raiva toda que vinha, ela descontava através de violência emocional, através de violência física. Não só isso, existia toda uma parte de uma lavagem cerebral religiosa, vamos dizer assim, e um dos maiores causadores das dores mesmo entre a relação de mãe e filha foi por causa de religião, porque desde criança
eu sempre fui muito fiel ao que eu sentia, sempre fui muito fiel ao meu coração. E a minha verdade sobre Deus, sobre a vida, sobre tudo, ela sempre esteve muito presente, né? A espiritualidade dentro de mim, desde criança, sempre foi muito forte, no sentido de eu ter uma convicção de que o meu caminho era diferente, que o meu caminho não era o caminho que estava sendo autoimposto pelos meus responsáveis. E o fato de eu ser perseverante e de eu ser firme nessa decisão de não seguir pelo caminho religioso dela sempre gerou muito conflito, muito conflito na nossa relação. E então o que acontece é que as coisas foram acontecendo. Quando eu tinha 16 anos, então o meu pai ele foi executado aqui dentro deste apartamento onde eu estou falando com vocês. E isso gerou uma dor, uma perda muito grande dentro de mim, um sentimento do qual eu não sabia lidar. Eu não tinha inteligência para lidar, eu não tinha emocional para lidar, eu não tinha conhecimento, eu não sabia como pegar aquela dor toda de dentro de mim e trazer ela para fora, para o mundo de alguma forma. E aí, logo em seguida, questão de menos de um ano depois, eu terminei o relacionamento que eu tinha na época, que era o meu primeiro relacionamento, e eu acabei entrando num segundo relacionamento que foi extremamente abusivo, ao ponto de chegar à violência física, ao ponto de parar na delegacia, de registrar boletim de ocorrência, de fazer exame de corpo de delito, abuso emocional, abuso físico. E eu tinha apenas 17 anos. Então, aquilo tudo era muito confuso na minha cabeça. E foi um relacionamento onde eu sofri muita traição. E no meio dessas traições, a minha avó ela veio adoecer e a falecer menos de um ano depois do meu pai. E no mesmo final de semana, o meu biso faleceu. E a gente era uma família muito pequena, né? Eram apenas o casal de bisos, a minha avó que já era viúva, o meu pai era uma dele, que apenas tem a filha e o marido, eu e o meu irmão. Então foi uma perda muito grande, num período muito curto de tempo, onde eu entrei num luto que eu não conseguia mais respirar. O tempo todo eu sentia que eu afundava, que eu ia no precipício e que às vezes eu voltava na superfície, eu conseguia respirar de novo e eu afundava de novo. E nisso eu acabei finalizando o relacionamento, pelas traições, por toda a dor e por toda a falta de respeito, né, com aquele momento difícil que eu tava passando. Acabei perdendo emprego, acabei me endividando pra caramba. E ali eu senti que foi a primeira crise depressiva intensa que eu tive, né? Que eu tive muitos ao longo da jornada, eu tive muitas crises intensas de depressão. E ali foi um dos primeiros momentos que eu tentei o suicídio, né? Antes ainda de terminar o relacionamento, a dor ela tava muito latente. Então foi esses pensamentos suicidas eles eram constantes na minha vida desde que eu era criança. E o meu mental, ele era assim, era além da síndrome do pensamento acelerado, era uma mente muito descontrolada, porque eu não entendia na época. O que eu vim entender só muitos anos depois é que eu tinha muita mediunidade. Então, como eu não tinha educação nenhuma sobre espiritualidade, nenhuma, absolutamente nenhuma, e tudo que eu conhecia era preconceito, é, eu cresci no meio de pessoas muito maldosas. E eu demorei muito tempo para aceitar, muito tempo. Mesmo hoje, né, eu falo constantemente nas leituras aqui do canal e eu ainda sinto que há uma negação, né, ancestral, uma negação sistêmica que eu venho lutando há muito tempo para tirar essas vendas e para ver a coisa sem distorção, a realidade sem distorção, como ela exatamente era e como ela exatamente é. Mas mesmo assim eu sinto que ainda é um processo lento e difícil, né, no qual a espiritualidade ela vem me puxando há muito tempo e eu venho persistindo e às vezes eu acabo retornando para a situação e eu saio. Por quê? Ao longo do processo, eu descobri que a minha mãe tinha o transtorno narcisista, né?
e estudando, me aprofundando dentro das terapias e dentro da psicologia, eu fui entendendo mais sobre esse traço de caráter narcisista, entendendo que para o narcisista não existe empatia, não existe o lado do outro. Então, absolutamente tudo o que acontecia na vida da minha mãe, desde que eu era criança, ela achava uma forma de responsabilizar meu pai e, consequentemente, achava uma forma de me responsabilizar. Então, eu cresci aquela criança, aquela adolescente que eu tomava a responsabilidade de tudo para mim. Eu me achava responsável pela minha mãe, eu me achava responsável pelos meus irmãos, eu achava que eu precisava de alguma forma solucionar tudo, todos os problemas da minha família, eu precisava achar uma forma de ganhar dinheiro. Com 13 anos eu já trabalhava fora e eu já estava tentando achar uma forma de ganhar dinheiro, de ajudar em casa, porque era como se eu tivesse tomado o lugar do pai, né? E sistemicamente, dentro da constelação, depois eu descobri que sim, né? Eu acabei assumindo essa responsabilidade inconsciente, eu acabei dividindo por igual as responsabilidades com a minha mãe, como se eu fosse o pai, né? Como se eu tivesse lado a lado com ela, como obrigação de dividir mesmo essas responsabilidades. Isso tudo é muito complexo, tem muita conexão com vidas passadas, principalmente da última encarnação que eu tinha tido com a minha mãe, onde a gente era marido e mulher, e o vínculo que a gente tinha dessa vida ainda era muito forte. Então, no meu inconsciente, né, existia essa conexão. Existia a dor da perda do irmão gêmeo, existia a dor da perda do pai, e o quanto eu vi ele ser consumido pela droga, e eu vi o quanto ele abusou das pessoas que estavam à volta dele, tanto de mim quanto da mãe dele, que eu vi por diversas vezes a gente teve que sair correndo às pressas de casa por ele estar extremamente fora do controle e abusar fisicamente, violentamente da minha avó, de deixar minha avó cheia de hematomas, toda machucada, e a minha avó não desistir dele e persistir até o final, até o último momento, sendo que o dia que ele foi executado, naquele horário era pra gente estar aqui. O que a espiritualidade, Deus ou o universo se manifestou e impediu que acontecesse foi que a minha tia ela teve uma intuição muito forte de que a gente deveria trocar as passagens e viajar um dia antes. E eu entendo isso como Deus, como espiritualidade, como uma intervenção divina mesmo. A gente veio deixar uma marmita para ele às 16 horas e no outro dia, muito provavelmente às 16 horas, se a gente não tivesse viajado, a gente estaria aqui. E aconteceu o que aconteceu, né? E eu não conseguia entender, eu não conseguia entender o que levava um ser humano a tirar a vida de outro ser humano de uma forma tão violenta, de uma forma tão invasiva, de invadir o espaço, a casa, né, e ter a capacidade de atirar numa pessoa dormindo, né? Eu não entendia. Isso foi muito revoltante para mim. Era ódio, era raiva, era ira. Eu não conhecia outro sentimento além de ira, de raiva, de muito ódio, de raiva da minha mãe, de raiva do meu pai, de raiva da vida, de querer morrer, de querer o suicídio, de querer acabar com aquela dor de todas as formas, de querer acabar com a dor da minha mãe, de querer acabar com a dor da minha avó. Sabe, você olhar para sua vida e você não conhecer nada além de abuso, você não conhecer nada além de sofrimento, nada além de dor, era uma realidade onde não existia amor, não existia amor, né? Não existia essas palavras que a gente diz hoje, que a espiritualidade que Deus colocou na minha vida hoje, o amor próprio, a autoestima, isso eram coisas que na realidade onde a gente vivia não existia, não existia. E, e eu sei que essa é a realidade de muita gente, né? De muita gente Brasil afora que cresce no meio da criminalidade e que cresce no meio de drogas, de arma de fogo, que cresce vendo a mãe e a avó sendo abusadas, muitas vezes as irmãs, os irmãos sendo abusados de todas as formas possíveis. E é uma realidade chocante, uma realidade onde você se sente completamente impotente. Impotente. E uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra, e você percebe que você vai crescendo e você não consegue sair daquilo. Eu tinha um julgamento muito grande, muito grande. É, o que eu mais morria de medo, assim, de medo mesmo, era de acabar como meu pai.
Esse era o maior medo da minha vida. E hoje, né, por ser uma conhecedora de mecânica quântica, de lei da atração, eu entendo que o medo atrai com toda a intensidade. Então eu acabei mudando de cidade, tentando fugir um pouco daquela realidade toda. Terminei aqueles relacionamentos que eram abusivos, busquei me afastar da minha família, eu queria respirar. Eu só queria ar para respirar. Então eu fui morar em Florianópolis, e cheguei lá, né, com 19 anos, era outra realidade, era tudo novo, e eu fui me envolvendo com as pessoas e fui me envolvendo porque eu sempre fui de fazer amizade muito fácil e de ter amigo de tudo que era tribo, de todas as etnias, de toda raça diferente, de aceitar todo mundo muito bem. E eu percebi que isso ao longo da minha vida me gerou muitos problemas, né? Mais tarde, fazendo uma ressignificação de tudo, já dentro do mundo das terapias, já sempre buscando me curar, eu acabei entendendo que se você é uma criança que você cresce e se desenvolve num meio onde coisas extremamente erradas são aceitas como coisas comuns, a tua tendência é você estar sempre envolvido, né, nessas relações perturbadas, complicadas, e o teu entendimento daquilo é que aquilo é o comum, aquilo é o normal, porque você não conhece nada diferente daquilo. Se você só conheceu abuso na vida, como é que você vai exigir relacionamentos de respeito? Porque você nem entende o que é respeito. Se você nunca recebeu amor na vida, se você só recebeu migalha, se você só recebeu violência, se você só recebeu dor, como que você vai fazer a distinção entre o que é sofrimento e dor, sofrimento e amor? Você não conhece. O ser humano ele não tem capacidade de entender aquilo que ele não conhece. De alguma forma ele precisa acessar mentalmente, emocionalmente um sentimento novo para que ele tenha um entendimento de que aquilo existe, né? Nessa época as pessoas falavam sobre amor e para mim amor era inexistente. Naquela realidade que eu existia, eu não acreditava em amor. Eu lembro que eu falava assim, que amor era uma coisa muito além. E aí, quando me perguntavam qual era o meu maior sonho quando eu era criança, não tinha perspectiva nenhuma de vida, de profissão, de nada. Eu lembro que a resposta que eu dava na escola, às vezes tinha, né, esse tipo de pergunta na aula e tudo mais, qual é seu sonho, quais são seus objetivos para o futuro? A minha meta era ter paz. Dentro da minha cabeça eu só pensava assim, eu preciso encontrar paz. Porque eu nasci na guerra, eu nasci no conflito, eu nasci na batalha, eu não sei o que é paz. A minha meta, o meu sonho de vida é encontrar paz. Né? Imagina você olhar para uma criança e a única perspectiva que essa criança tem de vida é querer paz, porque ela não conhece outra coisa além da guerra. Então, eu acabei me envolvendo com muita gente errada ao longo da minha vida. Quando eu me dei conta, eu já estava perdida em vícios, né? Eu experimentei de tudo um pouco. Eu acabei me tornando muito daquilo que eu julgava no meu pai, porque eu também não entendi o caminho do meu pai, eu nunca tinha convivido com meu pai, eu não sabia quem era o meu pai. Eu tinha a versão da minha mãe, a versão da minha avó, a versão da minha tia, mas eu não tinha a minha versão, porque eu não convivi com ele. Eu tinha a história dos outros, a partir dos óculos dos outros, das visões dos outros, eu não tinha a minha. E eu fui descobrir a minha versão, o meu entendimento, a partir da constelação familiar, né? E o que eu descobri não foi nada legal, nem um pouco legal, porque nessa altura, já em 2021, eu já tinha passado pela minha noite escura da alma, eu já tinha descido no Vale dos Suicidas, resgatar os meus fractais através da apometria, eu já tinha um vasto conhecimento espiritual, porque eu já tinha me desenvolvido dentro de um ser kardecista, eu já tinha passado pelo xamanismo, eu já tinha passado pela umbanda, eu já tinha passado por todos os tipos de casas espirituais que pudessem me dar algum tipo de auxílio, porque todos que chegavam na minha energia diziam: o teu pai tá no teu campo, o teu pai está te obsediando, o teu pai está perto de ti. Qualquer médium que chegasse perto de mim, qualquer pessoa que tivesse um pouquinho mais de abertura espiritual, essas pessoas diziam: o teu pai ele está te prejudicando, o teu pai está na tua energia, o teu pai está te obsediando. E fazia sentido, né? Porque ali eu já estava perdida nas drogas, eu já tinha. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha perspectiva de sonho, de futuro. Eu simplesmente trabalhava para sobreviver.
ganhava o salário base comercial, que era R$ 1.200, só o meu aluguel custava 800. O meu vício em cigarro me comprometia pelo menos R$ 300 no meu orçamento, que eu não sabia nem de onde eu tirava tanto dinheiro para consumir tanta droga e para consumir tantos vícios. Porque assim, o mundo lá fora, para ir pro negativo, para ir pro caminho errado, o caminho ele é muito largo, ele é muito vasto, tem amigo para tudo, tem amigo para te dar droga, tem amigo para te dar bebida, tem amigo para te levar para festa, tem amigo para tudo. Agora, quando você decide nessa realidade seguir pelo caminho do bem, seguir pelo caminho da honestidade, seguir pelo caminho correto, é nessas horas que o caminho começa a ficar estreito. E ele vai se estreitando mais e mais e mais. Porque o caminho da espiritualidade, como eu falei nos vídeos anteriores, ele é um caminho. Ele é um caminho turbulento. Turbulento. Porque para trilhar esse caminho, a gente tem que ter coragem de olhar para as partes mais obscuras da nossa alma, para as partes mais trevosas, né? Para o nosso inferno interno, para as dimensões mais infernais e umbralinas que existem dentro da gente. E ali, corrompida, né, por uma culpa de uma coisa que eu sequer lembrava que tinha acontecido. Em 2020 foi a minha primeira sessão de barras de axis antes de eu fazer o curso, com uma terapeuta excelente, que tem um estúdio em Florianópolis. E através dessa terapia, através da primeira sessão de barras de axis, foi quando eu acessei o abuso. E qual foi a minha reação? Eu entrei em negação. Não é verdade. Eu devo estar fantasiando. Deve ser coisa da minha cabeça. O meu pai não teria a capacidade de fazer isso comigo. Por quê? Qual era a visão que eu tinha? O meu filhinho, o Marcinho, o fulaninho. Nossa, fulaninho é tão querido, fulaninho é tão boa pessoa. Tão boa pessoa. Essa era a visão. Porque o narcisista é aquela história. O narcisista, ele só é narcisista com uma pessoa dentro de 4 paredes. Só minha mãe sabe o que ela passava com o meu pai dentro de 4 paredes. Só minha avó sabe o que ela passava com o meu pai dentro de casa, né? Lá fora, ele era o filhinho, ele era o queridinho, aquela coisa do canceriano, amoroso, nananã. Então, pra mim, também era difícil desconstruir aquela imagem que eu tinha do meu pai, que ele era gente boa, só tinha cabeça fraca, sabe? Ai, fulaninha é gente boa, só tem cabeça fraca. Você sabe o que eu descobri depois através da constelação familiar? Desse fulaninho com a cabeça fraca, que era meu pai? Eu simplesmente não era a primeira filha. Eu fui a 11ª filha. Porque todos os 10 que vieram antes de mim foram abortos de mulheres que ele abusou e violentou sexualmente e que ele fez essas mulheres, né, abortarem, assim como eu fui uma tentativa de aborto. Então, o meu pai, né, que todo mundo dizia que era uma pessoa tão boa, de tão bom coração, mas que só tinha a cabeça fraca, ele também foi abusado na infância, né? E lá na infância, quando aconteceu isso, ele foi pedir ajuda para os provedores dele naquele momento, que era a mãe e a irmã mais velha. E o que a mãe e a irmã fizeram? Elas simplesmente negligenciaram. Elas negligenciaram a dor. Elas negligenciaram o pedido de socorro. Elas negligenciaram o pedido de ajuda. Então, aquela criança que também foi abusada, ela se tornou um adolescente rebelde, um adolescente que começou a buscar de todas as formas possíveis amortecer os vícios, a sensibilidade, porque não sabia lidar, também tinha uma mediunidade fora do comum. E eu lembro de crescer ouvindo muito sobre isso, sobre as histórias do meu pai, as projeções astrais que ele fazia e toda essa parte que eu vinha desenvolver também depois. E eu percebia que muito disso eu trazia genético, tanto da minha mãe, que também tem uma mediunidade muito grande, nunca foi trabalhada, quanto do meu pai. E o quanto isso vinha acontecendo, né? Provavelmente com os ancestrais antes deles e com as pessoas antes deles e que não tinham conhecimento e entendimento nenhum. E ali, através das constelações, eu comecei a conhecer o meu pai, mas não só o marido que abusava, mas também a criança ferida que nunca cresceu.
A criança que foi negligenciada na infância, a criança que também foi abusada, né? A partir das constelações eu comecei a entender a minha mãe, a entender que naquela adulta que me criou também existia uma criança ferida e uma adulta que estava presa na criança ferida e que deu o melhor, deu o que tinha, deu tudo de si para criar 4 filhos. Mas o tudo de si não era suficiente, porque crianças feridas trazem mais crianças para o mundo e dessas crianças mais crianças são abusadas e mais crianças são feridas e a coisa vai andando assim, ó, e virando um bolo de neve, e só vai envolvendo cada vez mais dor e mais pessoas e mais dor e mais pessoas. E eu me pergunto hoje, quantos milhões de crianças nesse momento estão passando pela mesma coisa? E elas não têm para quem pedir ajuda. E eu fico aqui matutando, da mesma forma que eu buscava um jeito de ajudar meu pai e que eu queria salvar o meu pai, eu fico aqui matutando como é que eu crio um projeto, para quem eu peço ajuda. Tem tanta gente no YouTube ensinando como ganhar 100 mil reais, como ganhar 1 milhão de reais, e eu me pergunto quantas dessas pessoas estão preocupadas em ajudar pessoas, né? A história que eu vivi, eu sei que hoje milhões de crianças passam pela mesma situação. Esse Brasil afora tem muita gente passando extrema necessidade, extrema fome, extrema miséria. E eu pergunto, é de nossa responsabilidade ou não é de nossa responsabilidade estender a mão e ajudar? Eu era uma criança que eu pedia a Deus assim, pelo amor de Deus, arruma uma família para mim me adotar. Eu era uma criança que eu chorava e eu implorava a Deus pedindo para que uma família me adotasse. Porque eu era tão negligenciada pelo meu pai e pela minha mãe. Não existiam adultos lá, eles nunca estavam lá, nunca tinha ninguém lá. Não tinha ninguém. E a única pessoa que estava lá por mim foi a minha avó e ela foi afastada de mim. Então, quando a minha avó faleceu em 2013, que foi um ano após a morte do meu pai, para mim foi um baque. Eu entrei em depressão porque eu sentia que eu tinha perdido uma parte de mim. A minha mãe tinha morrido, porque a minha mãe não era minha mãe era minha avó. Eu sentia que a minha mãe tinha morrido e aquilo tinha sido o final do mundo e eu tinha acabado de perder meu pai, eu tinha acabado de perder um relacionamento onde eu tinha sofrido muita violência, onde eu tinha sido mais abusada do que eu já tinha sido abusada durante a infância. E eu não tinha dinheiro para pagar terapia, e eu não tinha dinheiro para ir no psicólogo, e eu só sabia chorar e eu só sabia querer morrer. Eu só queria acabar com aquela dor. Então eu busquei formas e formas de acabar com a minha vida. A droga, ela também é uma forma de suicídio, né? Eu buscava amortecer a minha dor de todas as formas possíveis. Eu me fechei completamente para os relacionamentos, eu me fechei completamente para o amor. E o chakra do dinheiro e do amor é o mesmo chakra. Então, no momento que você se fecha para a vida, que você se fecha para o amor, você está dizendo não para tudo. E aí você vai para uma situação de mais escassez, de mais miséria, de mais dor. E tudo que você atrai para tua vida é mais daquilo, é mais daquilo. Só que eu não sabia por onde eu deveria começar. De fato, eu não sabia nem... Porque, imagina, se você não tem perspectiva nem de viver, por onde é que tu começa a desemaranhar esse fio, esse bolo de lã que tá a tua vida? Por onde que você começa a desemaranhar tudo isso, né? E eu já tava ali com 22 anos, eu morava na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Eu vivi uma vida aqui de quinta a segunda. Eu só me drogava, eu trabalhava, eu pouco dormia, eu pouco comia, eu só consumia muita droga. Muita droga, muita droga, muita droga. Todos os meus amigos eram viciados, todos. E além de ser viciados, ainda traficavam, né? E eu tava sempre junto, tava sempre ali naquele rolo. A gente corria todo tipo de perigo, inclusive de ser preso. E a vida era aquilo, não existia nada além daquilo. Até que, no carnaval de 2017, eu já tava uns 3 dias virada de festa, no meio de uma festa, dançando e tal. E nisso, houve uma situação, um evento espiritual, onde eu fui desdobrada no meio da festa. Eu desdobrei. Eu fui parar numa outra realidade.
E nessa realidade, quem se apresentou para mim foram os mentores arcturianos. E eles me disseram que eu ia desencarnar, que no ritmo que eu estava vivendo a vida, eu estava muito fora da minha linha do tempo, eu estava muito fora da minha missão de vida e que eu ia desencarnar. E que eles iam me direcionar para ajuda. E aí eu voltei sem entender nada do que tinha acontecido. O meu racional, ele tentava buscar soluções, respostas. A minha mente, ela não conseguia achar uma solução e uma resposta. E no outro final de semana eu já estava dentro de um ritual de ayahuasca. Nesse ritual de ayahuasca, eu lembro que foi umas 8, 9 horas de trabalho. A única coisa que se manifestou na minha vida, naquele ritual inteiro, foi a energia de Nanã, da Orixá, direto. Orixá. E eu lembro que eu tava sentado numa cadeira de plástico branca no alto de uma montanha no Pico do Beija-Flor. E a Orixá, ela desceu, ela incorporou. E eu lembro que tava muito frio, né? A Sayonara veio e me enrolou num cobertor. E eu lembro de me escorar, assim. E a Orixá me trazia a consciência de que eu precisava apenas descansar. Porque a minha missão aqui ainda não tinha nem começado. E eu já tava com 22 anos de idade. Eu só tava acoplando versões. Até então, depois eu tive o entendimento que a gente, até os 25 anos, a gente ainda está acoplando, né? É como se a gente ainda está em formação até os 25 anos de idade. Então, a Orixá, direto. Primeira incorporação ali, direto, a Orixá se manifestou e ela disse assim: eu vou te dar um intervalo, é hora do recreio. Eu vou te desdobrar para você, a tua alma vai descansar e eu vou ficar aqui guardando você. E foi o que aconteceu durante o meu primeiro ritual inteiro de ayahuasca. Eu não sei o que aconteceu durante esse tempo, né? A minha alma saiu, foi dormir em algum lugar, foi descansar em algum lugar. E a Orixá ficou cuidando do meu corpo. E aí, quando eu retornei pra minha vida, né? No outro dia, eu sabia que algo ia mudar, de fato. E a única consciência que ela trouxe no final para mim foi que eu precisava restaurar a conexão com a mãe. O que naquela época eu entendi errado. Eu entendia que eu precisava curar o meu relacionamento com a minha mãe. Que a solução da minha vida, o único caminho que eu tinha que trilhar era a reconexão, a cura com a mãe. Porque até então eu tinha vindo dela, ela tinha me dado a luz, mas ali não existia nenhum tipo de sentimento, não existia nenhum tipo de conexão. Você sabe o que é você olhar para sua mãe, que te deu a luz, e você não sentir absolutamente nada? Eu não sentia nada. Eu me questionava se eu era psicopata, se eu já tinha morrido e eu tava presa num looping infernal, porque eu não sentia absolutamente nada. Era um ser humano morto, sem sentimentos, sem emoções. Parecia que nada me surpreendia, nada me fazia reagir. Era morno. E aí, ali eu começo então, né, a busca por essa tal da cura. E nesse mesmo ano foi quando eu conheci Hélio Couto, quando a mecânica quântica entrou com tudo na minha vida. Eu sabia que ali tinha iniciado uma nova fase. Foi quando eu decidi que eu ia aprender a meditar, porque eu precisava dominar a minha mente, eu precisava tomar o controle da minha vida, das minhas emoções, eu precisava começar a encontrar uma forma de botar tudo aquilo para fora, tudo aquilo que era reprimido, curar tudo aquilo, achar um jeito de trazer para fora. E aí, nesse momento, eu decidi mudar de cidade, decidi entrar na faculdade, decidi mudar de trabalho, me afastar de todo mundo. Toda escolha, um desafio. Toda escolha, uma renúncia. Eu simplesmente escolhi renunciar a todos os meus amigos, porque todos os amigos que eu tinha naquele momento eram viciados, eram drogados, e eles só me levavam para um caminho, que era dos vícios, que era da droga. E naquele momento eu tinha encontrado Deus dentro de mim, na forma do sagrado feminino, na forma da medicina, na forma da força, que só quem já consagrou a ayahuasca sabe que força é essa, a força da vida. Tinha sido a primeira vez na vida que eu me senti viva, que eu senti a vida fluindo dentro de mim, né? Que eu senti a força de um orixá dentro de mim. Eu entendi que existia algo além,
algo que eu nunca tinha sentido. Se até então eu só tinha sentido a morte, eu só tinha sentido o frio, a miséria, a escassez, a pobreza, em todos os aspectos, naquele momento eu tinha descoberto a primeira vez que as minhas células tinham sentido a vida fluir através de mim. Então, naquele momento, a minha consciência expandiu. Naquele momento, eu sabia que existia algo além daquilo que eu tinha vivido a vida inteira. E ali começou uma busca. Então, né, todo um processo de transformação, que foi o meu primeiro despertar espiritual, em 2017. E ali eu começo o movimento de buscar conhecimento espiritual, né? Pelo consumo das drogas e por toda a vida errada que eu vivia, porque eu bebia álcool, eu tinha vício em cigarro, eu tinha vício em drogas ilícitas, muitas vezes que vinham misturada com cocaína e outras coisas. Então tudo isso me mantinha num estado muito negativo, onde eu era muito obsediada, eu tinha muita paralisia do sono. E essa dor toda, ela foi me levando a buscar conhecimento. Então, todo o tempo que eu tinha disponível, eu buscava livro, eu buscava no Google, eu fui buscar centro espiritual, continuei frequentando os rituais de ayahuasca para ir fazendo as limpezas, né? Logo no meu segundo ritual, a medicina falou que eu não precisava mais comer carne, que o meu corpo ele nunca tinha tido a necessidade de comer carne e que eu simplesmente comia porque eu fui ensinada, né, socialmente a comer. Ali eu decidi parar de fumar. E aí eu comecei todo um processo de usar a visualização, usar o conhecimento da mecânica quântica para acabar com esse vício, né? Em questão de 6 meses depois, eu já tinha conseguido me libertar do vício do cigarro, eu já estava na faculdade, eu já estava num novo grupo de amigos, eu já estava num novo trabalho, eu já estava numa nova fase da minha vida. Logo em seguida, eu comecei uma jornada dentro do centro espírita, porque eu decidi que eu precisava de conhecimento espiritual, já que todo mundo dizia que o meu pai estava no meu campo e que ele estava me obsediando, então eu precisava do embasamento teórico, eu precisava do conhecimento espiritual para entender por que ele estava no meu campo, né? Eu não fazia ideia do que ainda viria pela frente, porque aí a gente tá falando do ano de 2018, e foi um ano onde eu consumi muito conteúdo, porque como eu fazia faculdade de marketing, então eu me joguei de cabeça no desenvolvimento pessoal, eu me joguei de cabeça na espiritualidade, eu me joguei de cabeça na busca pelo autoconhecimento, naquele mergulho interno mesmo de eu vou mudar de vida. Porque até então eu não tinha uma perspectiva de vida. E em 6 meses eu já estava fazendo faculdade, eu já podia pensar num futuro, eu já tinha uma profissão, eu já tinha metas, eu já tinha sonho. A espiritualidade ela já tinha entrado na minha vida com toda a força e mostrando para que tinha vindo. E ali eu sequer imaginava qual seria a minha profissão, qual era a minha missão de vida, eu não tinha conhecimento de nada disso ainda. Nada, 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 nada. E o ano de 2019, né, ele foi muito impactante, porque foi o ano onde eu conheci a minha chama gêmea, e eu sequer sabia sobre isso, eu não sabia nem que existia essa palavra, já tinha ouvido falar sobre almas gêmeas e tudo mais, almas afins, mas eu sequer sabia que existia a chama gêmea, eu não sabia o que era, né? E nessa época eu já me comunicava com o meu mentor espiritual, já tinha aberto a Cláudia Audiência, já estava fazendo algumas projeções astrais, já estava fazendo alguns acessos aos registros, o que mais tarde eu fiz formações. Hoje eu sou formada em hipnoterapia, sou formada em PNL, sou formada em astrologia, sou formada em tarô, sou formada em constelação familiar, sou formada em N terapias, cura multidimensional, terapia multidimensional arcturiana, terapia multidimensional siriana, tudo, eu fui consumindo tudo, barras de axis constellations, eu fui consumindo tudo, porque eu precisava me curar. Eu sentia que eu tava numa corrida contra o tempo, a minha vida ela tava acabando, eu já tinha sido avisada pelos arcturianos que o meu tempo tava acabando, né? A energia vital que eu tinha para viver, para ter vivido o meu Dharma, para ter vivido a linha do tempo que eu tinha planejado, que a minha alma tinha planejado, eu tava muito fora daquilo. Então é como se eu tivesse mesmo numa corrida contra o tempo. Eu consumia Ho'oponopono, eu consumia material, eu consumia livros, tudo ao mesmo tempo, porque eu não tinha tempo para me dar o luxo de fazer uma coisa por vez, uma oração por vez, uma meditação por vez. Eu precisava consumir tudo. Eu precisava desprogramar tudo, eu precisava correr contra o tempo. E aí a gente entra na pandemia, ano de 2020, né?
foi um boom, porque nesse momento eu sofri a maior rejeição da minha vida, né? A minha chama gêmea, ela foi embora. E aquela ação, ela tocou na minha ferida de alma, ela tocou na minha ferida da rejeição no útero, ela tocou na minha ela tocou na ferida das minhas últimas 9 encarnações, que depois eu ganhei consciência de que há 9 encarnações eu vinha cometendo suicídio, e eu vinha num looping muito doido, né, de sofrimento há muitas vidas. E num momento de extremo desespero, porque eu tinha sido diagnosticada com uma anemia. Na verdade, eu sempre tive anemia desde criança, né? Mas naquela altura do campeonato, a gente estava entrando em pandemia, eu tinha sido diagnosticada com uma quase leucemia. Então, o médico, ele, né, veio e ele me disse, olha, a gente precisa agir rápido, porque isso tá ganhando uma proporção muito rápida, tá mudando muito rápido, e depois que virar uma leucemia, um câncer no sangue, vai ser muito difícil reverter, né? E aí a gente entra em pandemia, fecha tudo, os hospitais lotados, gente morrendo, e eu já era reikiana nessa época, e eu já estava em desenvolvimento com a espiritualidade, e eu já tinha conhecimento de mecânica quântica, eu sento com os meus mentores e eu digo assim, não, eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho e eu vou mudar minha vida. Eu vou transformar minha vida. Eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho. Eu andava com aquele livro do Deepak Chopra, Você é a sua cura debaixo do braço 24 horas. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu ia pra praia caminhar, eu meditava, eu enviava reiki pro planeta, eu me alimentava bem, eu fazia tudo que os livros ensinavam. Eu pensava positivo, eu fazia tudo que estava lá nos livros, eu tentava, eu me esforçava e eu me dedicava, e eu me sentia um nada. E eu sentia que por dentro eu continuava morrendo, e eu sentia que a vida cada vez mais ia pulsando menos dentro de mim. E num momento de desespero, abril de 2020, eu tô deitada na cama, aos prantos, chorando, e eu faço uma oração para a Mãe Maria. E eu digo, Nossa Senhora, minha Mãe Divina, me ajuda! Eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais para onde eu corro. Tudo que eu aprendi que eu deveria fazer, que eu deveria pensar positivo, que eu deveria acordar cedo, que eu deveria me esforçar, que eu deveria estudar, que eu deveria ler, me alimentar bem, fazer exercício físico, fazer yoga, tá tudo aqui. Eu faço tudo isso e eu não sei mais como eu mudo, mãe. Eu não sei mais o que eu faço. E nessa hora, o YouTube, meu notebook que estava aberto na cama, atualiza e aparece o Ali de Maria como uma sugestão, né, do YouTube e da espiritualidade. E me aparece o Ali na minha vida, que foi o maior presente que eu posso ter ganhado, assim, da espiritualidade, com as frequências de cura e me ajudando, né, durante toda a pandemia a vir quebrando todos os paradigmas, as crenças limitantes, os padrões limitantes espirituais. E ele foi, assim, o maior presente que eu poderia ganhar naquele momento, e ao mesmo tempo eu estava fazendo curso de tarô, eu já estava fazendo a formação em barras de axis, eu já estava me desenvolvendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais com a espiritualidade, e eu comecei a despertar, e a minha mente foi, ela expandiu, e eu comecei a ir para fora dessa realidade, eu fazia viagem astral, eu fazia projeção astral, e eu descobri que a vida ela era muito mais do que aquilo que tinha sido apresentado para mim no início. E naquele momento eu agradecia com toda a minha força, eu dizia a Deus, obrigada por não me deixar desistir, obrigada por sempre estar comigo, porque Deus nunca me abandonou. Quando todos me abandonaram, quando eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, eu sentia Deus. Deus, a intuição, a espiritualidade, dizendo, se joga, né? Tenha coragem, muda de casa, muda de cidade, vai buscar alguma coisa nova. Então, ao longo desse caminho, sempre teve uma força maior que me regeu, né? Quando o meu corpo ele não dava mais conta, quando eu achava que eu nunca mais ia conseguir sair daquele buraco, que eu nunca mais ia conseguir me levantar, existia uma força, existia a mão de Deus, a mão da espiritualidade que me movia. Porque eu tinha um propósito de vida. Eu sequer sabia que eu tinha. Eu sequer sabia que existia propósito de vida. Mas eu tinha. E a espiritualidade, ela sempre esteve ali, me guiando, né, me mostrando. E aí teve uma data muito impactante,
que foi junho de 2020, né? E nessa altura eu fui direcionada para uma xamã, para um grupo seleto de pessoas, e ali a espiritualidade me trouxe a consciência de que aquela data seria a data do meu desencarne. Mas como eu tinha me comprometido em realmente transformar a minha vida e a espiritualidade tinha entendido que eu realmente estava comprometida naquele momento em buscar a minha cura, em buscar o meu caminho, em fazer a diferença no mundo, então eu ganharia a oportunidade de continuar nessa realidade. Né? Enquanto milhões de pessoas estavam desencarnando, sendo retiradas do planeta para lugares mais remotos, toda aquela situação acontecendo e eu consciente de tudo que estava acontecendo lá fora, porque eu desdobrava, eu ia ajudar lá do outro lado, ia para os hospitais ajudar as pessoas. Era um desespero só, fora dessa realidade de gente morrendo, perdida, sem saber o que estava acontecendo. E eu falei, não, cara, eu vou me conectar com a minha missão. Eu preciso ajudar as pessoas a ter o entendimento do que a vida é muito além que isso daqui, que a vida é muito além do que chorar pelo boy, pelo crush, a vida é muito além que pagar boleto. A vida, ela vai muito além, as dimensões, o conhecimento, ele vai muito além disso aqui. Então eu preciso encontrar uma forma de levar isso para as pessoas. E aí, né, eu tenho então mais um ritual ali de ayahuasca, mais uma conexão com a espiritualidade. Arcanjo Miguel, ele já tinha se apresentado na minha vida de uma forma linda, maravilhosa, e naquele momento eu sequer me achava merecedora da vida. Eu sequer me achava merecedora da vida. Imagina me achar merecedora da presença de Arcanjo Miguel, da presença dos orixás, da presença da espiritualidade. Eu não me achava merecedora. Eu chorava, 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 chorava. E eu passei meses, né, em processo de limpeza, toda noite, dia e noite, as orixás, elas vinham, elas incorporavam, era Oxum, era Iemanjá, era Nanã, e elas me pegavam no colo. E elas me davam todo o amor que uma mãe não foi capaz de me dar nessa vida. Todo o amor que uma mãe presa numa criança ferida, por mais que ela quisesse, com toda a boa vontade do mundo, ela jamais seria capaz de me entregar aquilo, porque ela sequer sabia que aquilo existia. Então ali começa um processo de ir muito além e eu entender o porquê eu tinha nascido na minha família, eu entender por que eu vim filha daquela mãe e por que eu vim filha daquele pai, quais eram os resgates que eu estava fazendo ali desde a minha primeira encarnação da matéria. Então aí o conhecimento ele foi muito além, eu fui entendendo sobre as monas cósmicas, eu fui entendendo sobre as nossas origens estelares e a gente se foi. Eu me fui para níveis multidimensionais e mais elevados e comecei a fazer essa conexão muito intensa com os arcturianos, né? Essa proximidade muito grande com os arcturianos e também tentando curar minhas águas, curando minhas emoções, limpando o trauma, fazendo resgate de vida passada, fazendo resgate de fractais umbralinos e acessando coisas e coisas e coisas da minha família. Era tudo, era muita informação, tudo ao mesmo tempo. E eu não podia parar. Não existia uma pausa, não existia um tempo para parar e para voltar e para analisar. A coisa só ia acontecendo, era constelação familiar todo dia, era terapeuta chegando de todo lado. Eu não sei, o poder da nossa mente ele é incrível, porque eu não tinha dinheiro para pagar toda a terapia que eu fiz na minha vida, mas eu tinha a minha mente. Eu tinha o poder da cocriação, então eu visualizava e eu cocriava 24 horas por dia terapeuta me ajudando de forma gratuita. Eu cocriava grupos de constelação, eu cocriava grupos de terapeuta, trocas entre terapeutas e tudo foi chegando de uma forma muito rápida. E eu fui descobrindo que o meu poder de cocriação ele era muito poderoso. Ele era muito intenso e eu fui descobrindo que existiam muitos mentores e que existiam muitos guias e que existiam muitas formas de vida trabalhando em prol da humanidade, trabalhando em prol de ajudar quem busca a cura, quem busca se desenvolver, quem busca evoluir. Era muito além do que 2 anos atrás eu sequer poderia imaginar, quando tudo que existia na minha realidade era festa e consumo de álcool e drogas. Tava muito além. E nesse momento da jornada, todos os meus amigos já tinham ficado para trás de novo, porque eles não entendiam, eles não acompanhavam o boom que a minha mente tinha dado. Tudo que eu falasse para os meus amigos naquele momento, eles achavam que eu estava doida, eles achavam que eu tinha enlouquecido, eles achavam que, como já diz Einstein, uma mente que se expande jamais volta ao tamanho original. E naquele momento a minha mente ela já tinha, tipo,
arregaçado. Ela não tinha nem expandido, ela tinha arregaçado. Então eu comecei a me conectar. Eu fui pedindo pro universo, eu ia pedindo para Deus e trazendo pessoas que estavam em ressonância comigo, pessoas que poderiam me compreender naquele momento da jornada. E foi chegando mais gente, mais gente, mais gente, mais terapeuta. Eu fui descobrindo mais coisas e mais coisas. E nossa, chegou um ponto onde eu parei e eu olhei para trás e eu tinha me transformado completamente. Só que nesse ponto onde eu tinha me transformado já completamente, foi o ponto onde eu comecei a descobrir os segredos da minha família. Eu comecei a descobrir sobre a história do meu pai, eu comecei a descobrir sobre a história da minha mãe, eu comecei a acessar coisas que aconteciam com os meus ancestrais e que de onde a gente se conectava, né? Então, nesse momento da jornada, eu já tinha entendido que a minha maior missão de ter encarnado na minha família era justamente vir para curar todo o sistema. Eu tinha sido designada pelos meus ancestrais que eu seria a terapeuta da família, que eu seria a curadora da família, né? E que eu teria a responsabilidade, então, de curar todo o sistema paterno e todo o sistema materno. Por quê? Todas as curas quânticas energéticas que a gente faz, a gente está vibrando o DNA. Então, não importa onde os seus ancestrais estejam, não importa quanto tempo faz que eles desencarnaram, você está emanando essa cura para todo o sistema, né? E aí eu descubro todo um processo da ancestralidade da minha mãe, onde houve lá atrás com o meu tataravô, esse que se apresentou agora como o meu mentor, a partir dessa nova etapa da vida, né? Onde ele teve uma filha com uma escrava, e essa filha foi rejeitada, né? Ela foi criada dentro de um sótão e ela desenvolveu uma apatia profunda pela vida, uma depressão profunda pela vida, e que desde lá da geração dela, que ela foi tipo bisavó da minha bisa, algo assim, o sistema ele vinha se procriando através da depressão e da apatia. Então tu imagina 5 gerações para trás, 6 gerações para trás, o amor já tinha se perdido e essas pessoas elas continuavam casando e tendo filhos, casando e tendo filhos e filhos e filhos. A minha avó materna, ela tem 11 filhos, a minha mãe tem 10 irmãos. Desses 10 irmãos, são mais de 30 netos e hoje são mais de 50 bisnetos. E você imagina uma família desse tamanho vir ao mundo se desenvolver sem sequer conhecer o amor, não conhecer nada além da apatia. Então aí a espiritualidade começa a me trazer consciência de que toda aquela falta de vida, de energia vital que eu sentia, né, aquela vontade da minha criança muito grande de viver, mas o meu corpo ele estava morto, ela não me pertencia. Ela pertencia aos meus ancestrais e eles tinham me designado a missão de vir e curar isso, né, através das terapias holísticas, através da ajuda da espiritualidade e da própria ancestralidade. Minha filha, dá licença. A gente vinha e ir curando isso. Então, puta que pariu, velho. Puta que pariu, que responsabilidade, que missão é essa, mano? Mas aí, né, no meio de uma pandemia, primeira vez na história do mundo que estava acontecendo uma pandemia, primeira vez na história do mundo que a gente está transicionando do planeta de terceira dimensão de provas e expiações para um planeta de quinta dimensão. Então, mano, e aí ali eu recebo a informação de que muitas pessoas estavam passando pelo despertar espiritual e que tudo aquilo que aconteceu comigo fazia parte do processo, né? Que o despertar espiritual fazia parte do processo, que todas as dores que eu vivi durante a minha vida inteira faziam parte de quem a minha alma tinha escolhido ser. De quem a minha alma tinha escolhido ser Patrícia nessa vida, ser filha daquele pai, daquela mãe, vir nessa família, pelos meus resgates que eu tinha com todos eles, a gente ir se curando junto, evoluindo junto, e que eu tinha escolhido, né, viver o meu Dharma através do tarô, porque através do tarô eu poderia passar autoconhecimento para as pessoas, através da minha dor, de toda a minha história, de tudo que eu sofri e que eu superei. Hoje, graças a Deus, eu estou extremamente curada. Eu conseguiria ajudar milhares de pessoas, milhares de crianças e milhares de adultos que passam pelas mesmas situações, que passam pelos mesmos desafios, porque eu tenho a empatia. Ninguém me contou, eu estive lá,
eu vivenciei todas as dores, né? As maiores dificuldades que essa realidade pode apresentar dentro de uma família, uso de drogas, abuso sexual, violência doméstica. O meu pai, quando ele desencarnou, ele já era HIV positivo, né? O envolvimento com o crack, o envolvimento em homicídios, a parte de ter tirado a vida de muitas pessoas. Depois, né, entra toda essa parte das leis herméticas e do conhecimento, das leis, do plantio, da colheita e tudo mais. E aí eu entendo que o meu pai, ele recebeu nada mais do que ele plantou, né? A forma que ele desencarnou, aquilo que ele recebeu da vida, nada mais, nada menos tinha sido resultado de uma semeadura ruim que ele fez durante a vida. Então, para mim foi um choque descobrir que o meu pai, ele era assassino, que o meu pai, ele era genocida, que ele tinha tirado a vida de muitas mulheres, que ele tinha tirado a vida, né, de muitos irmãos que queriam vir ao mundo e não tiveram essa oportunidade. Então, era muita dor, era muita história que foram se conectando, mas eu fui entendendo, né, que eu também tinha uma parte responsável, que naquele momento eu era só Patrícia, mas a minha vida, a minha alma, ela tem uma história, ela tem uma jornada, e que ao longo de muitas encarnações eu também cometi muitas atrocidades, eu também cometi muitas maldades, eu também prejudiquei muitos irmãos, eu prejudiquei muita gente. Então a forma que a minha alma encontrou de curar e de resgatar tudo isso foi sendo Patrícia. Foi vindo nessa encarnação, né, no ano de 94, filha daquele pai e daquela mãe, para passar por esse processo de pandemia, de transição, né, planetária, que a gente está vivendo uma transição planetária coletiva. Estamos todos vivendo sobre um karma coletivo, além do nosso karma individual, a gente tem um karma coletivo. Então, né, para quem está mais antenado com a espiritualidade, está mais conectado, a gente sabe que tudo que está acontecendo, os eventos todos que estão acontecendo. E aí eu descobri que principalmente a minha missão era com o planeta. Minha missão, quanto chama gêmea encarnada na terceira dimensão, era com o planeta e com a minha família e principalmente comigo mesma, né? De desenvolver o meu amor próprio e a minha autoestima. Então hoje, né, minha meta principal, que eu venho todos os dias acordando e dormindo em prol disso, é o meu desenvolvimento pessoal, cada vez mais e mais desenvolvendo com a espiritualidade os níveis de amor próprio, né, de empoderamento, de cura do sagrado feminino, de cura do sagrado masculino, porque toda a bagagem que eu trago, hoje eu tenho o potencial de ajudar muitas pessoas. Então, são muitas pessoas que chegam até mim, são muitas clientes que chegam até mim. A maioria delas também passaram por abuso, a maioria delas ainda passa por abuso, a maioria delas passam por muitas situações que se conectam com a minha história. E você também, aí do outro lado, que assiste os meus vídeos do YouTube, que assiste os vídeos do canal, sempre tem alguma coisa que conecta a nossa história, né? Então, o meu tempo tá acabando aqui de vídeo. Eu sei que já vai cair, né? Eu não tenho muito tempo mais de memória. Então, esse é um pouco da minha história, que eu criei coragem de vir aqui contar, né? De vir aqui ressignificar, dar a cara a tapa. É algo que eu sempre menti. Por muito tempo eu tive vergonha, né? Eu não falava da minha família. Os meus amigos não sabiam, eles achavam que o meu pai tinha morrido num acidente de carro. Meu pai desencarnou muito cedo, ele tinha 36 anos de idade, ele era extremamente jovem. Não acho justo, né? Não acho justo de forma alguma o que aconteceu com ele, não acho justo de forma alguma o que aconteceu comigo, não acho justo de forma alguma a história da minha mãe, mas tudo acontece por uma razão, né? Acima de tudo existe Deus, existe o Criador, existe a espiritualidade por trás da vida de cada um de vocês, por cada um de nós, todos nós temos. Vocês não fazem ideia, né, do quanto existe trabalhador da luz, anjo da guarda, mentor, trabalhando incansavelmente pelo desenvolvimento desse plano, pelo desenvolvimento da consciência e da humanidade. Então, hoje eu venho aqui de peito aberto falar tudo isso para vocês e dizer que hoje sim, né, eu consegui me curar,
eu consegui desenvolver minha espiritualidade. Hoje eu tenho uma equipe linda, maravilhosa, com seres, né, com animais de poder, com mentores, com guias, com pessoas que já foram meus familiares, ancestrais e terapeutas. E é uma rede linda, né? Tanto do lado espiritual quanto do lado físico, é uma rede linda, conectada, que trabalha pela evolução do coletivo. Então, esse é o meu trabalho. É isso que eu tô vindo fazer todos os dias no YouTube. Essa é um pouco da minha história, né? Não é toda a história, mas é um pouco da minha história que hoje eu tento contar de uma forma que eu não pareça uma vítima, mas que eu possa te fazer entender que se hoje é você que tá aí com vontade de tirar a própria vida, se é você que tá aí do outro lado pensando em acabar com tudo, se é você que tá aí do outro lado e só conhece dor, sofrimento, não conhece nada além da miséria, da escassez, do medo, do pavor, eu tô aqui para te dizer, minha filha, eu tô aqui para te dizer que existe sim, muito além daquilo que você imagina que existe e que tudo aquilo que você está buscando no universo também está te buscando. Então não deixe de sonhar, não deixe de imaginar, não deixe de ir atrás, não deixe de persistir, tenha garra, tenha fé, porque a coisa mais linda que existe no mundo é a fé. E quem me ensinou sobre fé foi a minha mãe, né? Por mais que ela me deu tudo que ela tinha e tudo que ela podia dar para criar a gente da melhor forma possível. Eu sei, hoje eu tenho consciência de que ela fez o melhor que ela podia dentro das condições que ela tinha. Ela me ensinou sobre a fé. Ela me ensinou sobre Jesus, ela me ensinou sobre acreditar em Deus, né? E isso é algo que ninguém te tira. Podem te tirar tudo, mas a tua fé, minha filha, tá tentada essa gata. A fé é o que ninguém te tira. Tá bom? Então, é isso que eu tenho pra dizer. Nossa, que peso nas costas, né? Que presente de aniversário meu pai me deu aqui de me ajudar a botar tudo isso pra fora hoje. Então é isso, meus amados. A gente se vê no próximo. A minha gata tá doida. A gente se vê no próximo vídeo e se cuide. Tchau!